você e a verdade. Eu, 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 você e a verdade. Ligue a TV, seja bem-vindo ao nosso canal. Está no ar mais uma edição do nosso jornal. Eu, você e a verdade. Todo mundo participa, tá ligado? É só mandar um zap de segunda a sexta, nós estamos no ar. Ao vivo e a cores, pra te atualizar com responsabilidade na informação. Eu, você E a verdade na televisão. Eu, você e a verdade. 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 Ligue a TV, seja bem-vindo ao nosso canal. Está no ar mais uma edição do nosso jornal. Eu, você e a verdade. Todo mundo participa, tá ligado? É só mandar um zap de segunda a sexta, nós estamos no ar. Ao vivo e a cores pra te atualizar com responsabilidade na informação. Eu, você e a verdade na televisão. Eu, você e a verdade. Eu, você e a verdade. Eu, você e a verdade. Beleza, agora são 8 horas e 5 minutos, 8 e 5, nós estamos hoje, trazendo de volta aí o jornal Eu, Você e a Verdade, só lembrando que toda segunda-feira será um podcast, a gente vai estar entrevistando, trazendo entrevistados aqui pra gente estar falando de vários assuntos aqui no Eu, Você e a Verdade, tá bom? Agora são 8 horas e 6 minutos, 8 e 6, mais uma vez, a internet não tá lá essas coisas, mas vai dar pra gente fazer essa entrevista, com o nosso convidado de hoje, que é o nosso amigo Jones Almeida. Jones Almeida já está aqui nos estúdios, aqui nos estúdios do Eu, Você e a Verdade, pra gente bater aquele papo, tá bom? Agora são 8 horas e 6 minutos, 8 e 6. Deixa eu bater um papo aqui com o nosso amigo Jones Almeida. Jones, boa noite, é um prazer falar com você aqui no Eu, Você e a Verdade. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Jackson. É um prazer imenso meu. Boa noite a toda a comunidade, a todos que estão, os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Em especial, aquela comunidade que eu tanto amo, Aurelino Leal. Não posso esquecer do distrito de Laje do Banco, de Poço Central, das zonas rurais, principalmente a do Oiteiro, a zona rural do Bonga. Tive ontem no Oiteiro, tive um prazer de estar ali perto daquele povo. E é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande. Sim. E lá, as pessoas de onde você vai dar entrevista, que eu vi falando. Então, o pessoal tá o podcast e essa FM realmente é um sucesso. É um Aqui sucesso, levando aí a verdade na casa de todos nós. Eu não posso deixar de mandar um abraço aqui para o meu amigo Raimundo do Pó de Café, Manuel, Dona Laura, Gilson, Nelson, essa galera ali do Oiteiro Redondo que tem nos tratado, Iso, com muito carinho, com muito amor. Então a gente tem que retribuir isso a tamanho. Verdade. Jones, depois da eleição, você foi cuidar da sua vida, Você não ganhou as eleições municipais para prefeito de Aurelino Leal, e aí você resolveu cuidar da sua vida. O que Jones está fazendo agora? O que Jones está fazendo neste momento agora, Jones? Diga pra gente. Jackson, eu fico até agradecido pelo convite, até porque eu tenho conversado muito com as pessoas e explicado a minha situação após as eleições, E esse podcast aqui, essa entrevista vai deixar mais claro ainda daquelas pessoas que não me ouviram ainda. Sei. E Jones, como todos sabem, exerceu na função de vereador na legislatura passada. Presidente por 2 vezes, Jones? Eleito e reeleito da Eleito e Câmara. reeleito, Graças isso. a Deus fizemos e deixando o nosso legado, sair de cabeça erguida, disputando uma eleição para prefeito, onde graças a Deus o povo mostrou que realmente nós temos o prestígio, que tem o carinho por Jones, Sei. que queria a mudança. Infelizmente não aconteceu,
mas vai chegar um momento aqui numa parte da entrevista que eu vou estar explicando melhor sobre isso. E assim, Jackson, hoje, como poucas pessoas sabem, Jones, depois que saiu das eleições, Jones teve que trabalhar dobrado, né? Eu tenho uma esposa que chama Rafaela, tenho um filho pequeno que chama Samar, com 3 anos de idade, Samuel com 8 anos de idade. Então, eu precisei cair no campo para trabalhar, para manter a minha família. Tenho ali hoje uma esposa que está desempregada, os meus 2 filhos, como eu acabei de falar. E eu achei uma oportunidade em Ilhéus, na região de Ilhéus, onde eu já tinha um conhecimento. E estou trabalhando lá, Jackson. E a minha ausência dentro da política de Aurelino Leal e dentro do município, pelo menos os meios de semana, é por conta disso. Eu saio de casa na segunda-feira, 6 da manhã, e chego na sexta ou no sábado, à noite. Então, eu tenho praticamente 2 dias, que é para mim cuidar dos meus filhos, dar uma educação, dar o amor, que é o principal, né? E manter a minha família. Sim. E com isso, eu me tornei um pouco ausente nas casas das famílias do município de Aurelino Leal por conta da minha atividade. Antes, eu tinha o salário de vereador, eu tenho até um slogan que fala que é à disposição do povo. Inclusive, eu tenho no meu telefone, no meu celular, falando isso. E realmente, porque eu me doei 24 horas da minha vida por 48 para o meu povo, para o povo daquela comunidade, dos distritos, das zonas rurais. E hoje eu não tenho mais como fazer isso, Jacques, porque eu preciso manter a minha casa. Mas, diferentemente da gestora, por exemplo, passada, que teve 2 mandatos como prefeita, eleita e reeleita, né? Tem um comércio hoje que é a lotérica do município de Aurelino Leal, e ela pode sim estar na casa do povo dia a dia, pode sim tá dando uma assistência que Jones hoje, infelizmente, não pode. Mas quero dizer ao povo que continua à disposição. Agora está vindo a política vindoura de deputado. E como a gente não pode tirar o pé, né? A gente tem que achar o tempo para a gente tá fazendo essa luta aí, essa caminhada. Verdade. Ô Jones, o povo quer saber, né, sobre a questão de deputado, de governador, de presidente, de senador. E quando a gente fala sobre a questão de Jones estar um pouco ausente e Jones está trabalhando em Ilhéus, afinal de contas, Jones não é nenhum preguiçoso. Não é que queria apenas viver dos cofres do município. Jones tem a vida dele particular, disputou a eleição, colocou o nome dele à disposição da população, a população viu que não era a chegada a hora, e aí Jones perdeu as eleições, mas não perdeu da forma como muitos esperavam, né? Verdade. A oposição de Aurelino, ela saiu fortalecida, porque a diferença não foi grande, a diferença, como em outros municípios, como a exemplo de Ubaitaba, que foi uma lapada daquelas nunca vista na história do município, e Jones perdeu as eleições, mas perdeu com a diferença muito pouca, e Jones foi tocar a vida dele, não é verdade, Jones? Com certeza. E agora Jones, com certeza, vai buscar o voto para o deputado, para o senador e para o governador, né, Jones? Jackson, é um pouco complicado, né, quando a gente está ausente. Sim. Mas esses meios de comunicações que nós temos hoje, a internet, principalmente o WhatsApp, o programa de rádio, né, o podcast, vai levando, na verdade, as pessoas que não têm a informação e que não sabem realmente, às vezes, o motivo da ausência. Sim. Então, assim, para deputado, nós temos uma surpresa agora, né, que é o deputado federal, o qual nós decidimos juntamente com o grupo, Ricardo Maia, né, é um ex-prefeito da cidade de Ribeira do Pombal. Sei, o mesmo, né, que o pessoal daqui está apoiando, né? Isso, então eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de saber da história dele, de dar um pulo e saber como ele trabalhou politicamente, foi prefeito eleito e reeleito. Sim. Ele foi vereador também do município de Ribeira do Pombal, fez um trabalho tão brilhante na cidade de Ribeira do Pombal, que a cidade vizinha, que é Tucano, ele conseguiu eleger o filho dele, que foi eleito o prefeito mais novo do Brasil,
né? Então, é uma conversa segura, com intenção de mudar a vida das pessoas, com intenção de ajudar o município de Aurélio Leal, e nós decidimos ir com o federal Ricardo Maia. E o nosso estadual já não é uma surpresa, porque é o nosso amigo, irmão, né, Rosenberg Pinto, que está aí lado a lado com o governo do estado, como nós também estamos, nosso governador, futuro governador da Bahia, Jerônimo, né? Jerônimo, né? É verdade. Realmente secretário de Estado 2 vezes, fez o planejamento de rua, conhece os 417 municípios da Bahia, teve a satisfação e o prazer de vir uma visita aqui na Cascata, que é um da Jerônimo foi? Sim, teve na Cascata, inclusive tem uma foto com ele lá. Poxa, que bom, então, rapaz. nós vamos caminhar nesse modelo aí, e se for da vontade de Deus e do povo, a gente vai estar, sim, saindo vitorioso dessas eleições. Outra coisa, as pessoas não podem, não digo assim, generalizar, não sei se essa é a palavra certa, mas antes eu quero adiantar para o pessoal que está assistindo a gente, a internet, eu acho que a internet ela não gosta muito de mim, mas o programa está sendo gravado, certo? Se você não puder acompanhar ao vivo, o programa está sendo gravado. Assim que a gente terminar a entrevista, a gente já posta a entrevista que foi gravada aqui no estúdio. Então o povo tem que saber uma coisa, Jones, com relação a essa questão do PT. A gente sabe que em todos os partidos tem gente que não presta. Verdade. Mas você não pode falar assim, eu tenho vergonha de estar no PT. Não, porque as pessoas, quando escolhem votar em Jones, não escolhem votar no PT. Verdade. Vão votar em Jones. Verdade. Jones está no PT porque é um partido que vem dando um apoio, uma força a ele, não é? E Jones está aí apoiando Rosenberg Pinto, que, diga-se de passagem, é um deputado que tem um respeito muito grande, principalmente um respeito da população. Você vê que Rosenberg Pinto, toda eleição, ele tem uma boa votação no município de Ubaitaba. E quem pede voto para Rosenberg Pinto aqui é Lindão e Socorro. E dão uma votação boa para ele. E, se diga-se de passagem, Socorro e Lindão têm uma moral retada com Rosenberg Pinto. Não é? E hoje Itacaré, o prefeito Antônio Dionísio também, tem uma amizade muito grande com o Rosenberg Pinto. Não é? E Rosenberg Pinto, ele goza assim, de uma moral, de uma credibilidade muito grande aqui na região. E você também escolheu o Ricardo Maia, que está famoso aqui no município de Ubaitaba. Tem uma turma boa apoiando ele aqui no município e, com certeza, né, será um dos deputados eleitos aqui na Bahia. Então, assim, foi sábia as suas escolhas, viu, Jones? Jackson, na verdade, quando a gente se fala de grupo, se fala de união, a gente precisa tomar uma decisão que venha agradar a todos. Sim. E essa decisão, apesar de alguns boatos, mas o que vale é a consciência, foi uma decisão de grupo. Inclusive, o ex-vice-prefeito Faisqueira está acompanhando o Ricardo Maia, o nosso amigo Jorge da Civil Jorge está também, acompanhando né? o Ricardo Maia, o nosso amigo Roberval da Padaria está acompanhando o Ricardo Maia, o nosso, que foi candidato a vereador, Diego de Dedé, está acompanhando o Ricardo Maia, Del da Laje está acompanhando o Ricardo Maia, Neto Rosário. Então, assim, o grupo em si, e eu tenho ido, assim, na verdade, Jackson, como é o início, a gente vai buscar todos do grupo, vai participar, vai comunicar, para a gente fazer uma união só, em prol da gente continuar unido, para que a gente venha fortalecido na eleição vindoura para prefeito. Eu não posso deixar aqui de falar de um filho de Aurelino Leal, né, que é o professor Cristiano, que tem serviço prestado naquela comunidade, e hoje também coloco o nome dele à disposição daquela comunidade, da nossa Bahia, né, sendo pré-candidato a deputado federal. Então, assim, é um companheiro nosso que marchou junto com a gente nas eleições passadas. Eu quero dizer que, de qualquer forma, também a gente está junto, porque a gente sabe que tem votos que vai de uma maneira, mas não vai de outra. Então, é a nossa opção também. Então, a comunidade de Aurélio Leal sabe o feito que ele tem feito pelo município, pela cidade, pela comunidade. Então, Cristiano é uma opção que
a gente também não pode esquecer dentro daquele município. Com certeza, com certeza. Agora são 8 horas e 20 minutos, 8h20. Você está no Eu, Você é Verdade, a população pediu Eu, Você é Verdade e nós resolvemos voltar com Eu, Você é Verdade. Só lembrando que durante as segundas-feiras, né, toda segunda-feira, a gente vai funcionar em um modelo podcast, tá bom? A gente vai estar sempre trazendo aqui entrevistados para vocês estarem ouvindo as propostas. Semana que vem nós teremos uma entrevista com um pastor que vai falar sobre a vida cristã e a política também. Essa questão de Bolsonaro, de cristão votar em Lula, cristão votar em Bolsonaro. Então o pastor vai estar explicando tudo isso. Na verdade, ele vai estar passando a opinião dele relacionada à Bíblia, não é? Mas, voltando aqui ao assunto do nosso amigo Jones Almeida. Jones, aquela derrota que você sofreu na política, é a primeira vez que você saiu candidato, aquilo não te intimidou, aquilo não te deixou esmorecido com a política não, né, meu irmão? Jacques, para te ser muito sincero, aquilo me trouxe muita força, Sim. muito ânimo, né, muita credibilidade, porque, na verdade, os votos que foram dados a Jones, ao menino, né, como chamavam, foi um voto de confiança, um voto de credibilidade, um voto que as pessoas queriam e querem, né, mudar a forma de ser administrado o município de Aurélio Leal. Já que eu fico muito triste, com essa pergunta eu disse o meu posicionamento, mas o que eu fico muito triste, o que me deixa, na verdade, triste, é quando as pessoas me procuram, quando as pessoas vêm até a Jones com alguma dificuldade, às vezes de remédio, às vezes de saúde, às vezes até de um talão de água, que você sabe que as coisas estão muito difíceis. Tão difícil. O alimento. Verdade. E Jones não tem como ajudar, né? Porque o momento que eu me encontro hoje... Você é pai de família também, né, meu irmão? Pai de família. Tem quantos filhos, Jones? Eu tenho dois. 2 filhos. E uma esposa desempregada. E uma esposa desempregada. Dois trabalha, né? Fica tem um que pouco trabalhar, melhor. tem que trabalhar. Mas isso é o que me dói o coração, Jacques. Sim. Não poder ajudar as pessoas, corresponder com aquelas que me ajudaram também. A gente vê que algumas pessoas têm dado suporte, mas está dentro da política. Sim. Então, assim, isso realmente me deixa de coração partido, mas Deus proverá e sabe de todas as coisas. E como eu volto a falar, me trouxe muita confiança disputar essa eleição agora, mesmo saindo derrotado, sabendo que foi uma quantidade pequena de votos. Inclusive, vou estar expondo aqui porque muita gente não sabe disso ainda dentro do nosso município. Sim. Mas pode ter certeza que isso só me trouxe ânimo e força para estar firme e forte novamente para disputar as eleições de 2024. Bom, a diferença, a gente já fez uma entrevista falando sobre isso, mas não no podcast. Eu lembro que você veio no podcast aqui, foi muita gente assistindo. Como nós estamos retornando novamente, vai ficar tudo gravado aqui, você pode acompanhar a entrevista de Jones depois. Você tem números aí da sua eleição, não tem? Não tem, Jones? Tenho sim, Jaco. Se você puder me ajudar e colocar aí numa calculadora, a gente vai estar fazendo lá. E você me ajudando. Certo, vamos lá. Peraí, deixa eu abrir aqui a calculadora. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vamos lá. Nas eleições foram 7.000... Bate aí, Jacques. 7.000... Peraí. 4.372... Peraí. 4.372... Que foi do prefeito eleito. Sim. Rodrigo Andrade. Com mais 2.978. Menos, no caso. Não, mais. Mais 2.978. 978. Dá 7.350. Pronto. Esse foi os votos válidos do município de Aurélio Leal. Sei. Então, aí agora você vai bater 4.372, que foi do prefeito eleito. Sim. Menos 700 votos. Peraí. 4.372 menos 700 votos. 700 votos. Dá 3.672. Ok. Agora você vai colocar aí 2.000, que foi o meu. 2.978 mais 700. Dá 3.678. Pronto. O prefeito teria
3.672 votos. Sim. E eu, 3.678. Eu ganharia com a diferença de 6 votos. 6 votos. Então, assim, Jones perdeu por 700 votos a eleição do município de Aurélio Leal. A conta é essa. A conta é essa, então, né? assim, Jackson, foram apostar, muitas apostas altas, inclusive de secretários da pasta na época, Sim. de apoiadores, de funcionários, e perder muito dinheiro com isso, porque a fala só era que ia levar uma lapada de 2.000, de 1.500. Sim, sim. E com isso, é o que eu volto a dizer, que me deixa muito feliz, me deixa muito alegre, me deixa fortalecido para uma próxima eleição, porque o povo votou em mim, Jackson, sem compra. Sim, sem compra de voto. Sem valor. E o que me deixa mais feliz é saber, Jackson, que eu adentrei nas casas de família do município de Aurélio Leal, dos distritos, das zonas rurais, mostrando a proposta, a vontade de mudar as vidas das pessoas, Sim. a vontade de desenvolver o município de Aurélio Leal, dar uma cara diferente, e me deram essa votação, ao contrário do outro lado, Jackson, que Sim. já entravam nas casas. Isso não sou eu que estou dizendo, essas pessoas que estão ouvindo essa entrevista e que vai assistir, quem não está acompanhando, sabe do que eu estou dizendo. Entrar nas casas com dinheiro no bolso e dizer assim, você quer o quê para votar comigo? É muito fácil. Mas você entrar com uma proposta, com intenção, olhar no olho, falar a verdade e ter essa votação na urna, para mim, é uma satisfação muito grande. Sozinho, Jackson, eu falo de mandato naquele momento, porque eu tinha 8 vereadores contra mim, né? Eu tinha... Seus colegas, né? Claro, Colegas o secretário falo contra mim nas eleições. Das eleições, né? sim. Que são meus amigos, têm um respeito muito grande, mas... os secretários, mais 1.000 e tantas famílias empregadas, porque quem está empregado não vota contra. Sim, sim. Né? Então, eu fui um vitorioso de qualquer forma. Então, eu entro e saio de dentro da minha casa, ando nas ruas, entro nos comércios de cabeça erguida, com muita felicidade, com muito respeito, não criei inimizade, respeito, a democracia tem que existir, falo com quem votou, com quem não votou, certo, Jackson? Trato no maior carinho. Então, eu saí fortalecido por conta disso. E agradeço, dou glória a Deus por conta disso, porque foi um menino que iniciou sendo o porteiro da Câmara. Deus deu a oportunidade de ser vereador, deu a oportunidade de ser presidente da Câmara, deu a oportunidade de reeleição, de disputar uma eleição e perder por 700 votos contra o ex-prefeito Gilberto Andrade também, que mesmo aonde está mais o filho dele, o nome dele, né? O nome pesou. Então, assim, eu briguei contra um batalhão, né? E foi contra Lio, contra Rodrigo, prefeito atual, contra o ex-prefeito Gilberto Andrade. Toda a Câmara, os secretários. Você ainda teve problema ainda com o vice, que aquilo ali lhe atrapalhou um pouquinho. Com certeza. Aquela questão aquela troca de vice ali, com certeza ele atrapalhou um pouco, né? Mas tudo isso foi da vontade do Senhor. E é o que me traz a felicidade e deixa meu coração repleto de alegria por conta disso. É verdade. Eu acho bonito isso que você está falando aí. Esse comportamento seu, não é? Em trazer Deus em primeiro plano. Com certeza, sempre, Jackson. É verdade. Ô Jones, como é que é a sua relação com o Rodrigo? Eu soube que você, uma vez eu entrevistei você aqui, e você teve um respeito muito grande por ele. Você falou que você e ele são amigos. Com certeza. Só discordam politicamente, né? Claro. Se discordam politicamente. E ele teve o mesmo comportamento. Ele, quando teve aqui, não, Jones é uma pessoa que eu gosto muito. A gente é amigo de infância, né? Agora, assim, tem a questão política, que ele defende um lado, defende o outro, tal, mas isso aí não é... Ele não quis muito detalhar o assunto. Vocês continuam amigos ou não se falam? Como é que tá a relação de vocês dois? Jackson, é uma das perguntas que eu acho que é mais esperada nesse podcast. Da noite, né? Nessa noite. E, Jackson, Rodrigo... Rapidinho, antes de você responder, algumas pessoas, a ex-prefeita Lio Andrade, ela teve no programa Realidade Atual. E aí ela foi lá declarar o apoio dela a Raimundinho da JR. Certo? Raimundinho da JR. E aí muita gente esperava que eu perguntasse, Lio, quem Rodrigo vai apoiar? Mas essa pergunta é uma pergunta que eu tinha que fazer para Rodrigo e não para Lio. Quem tinha que responder é Rodrigo, não é? Verdade. E assim, eu tenho um respeito muito grande pelo Rodrigo Andrade, acho que você também tem esse respeito por ele. Sem dúvida. É uma pessoa que eu gosto muito, ele é um cara que eu admiro muito. Não é? Então, assim, numa outra oportunidade eu vou perguntar isso para ele, por que não apoiar, se ele vai apoiar, porque acho que tá cedo ainda, vai dar tempo. Mas, vamos lá, Jones Almeida. Jackson, Rodrigo e Jones
O que eu falei naquela primeira entrevista aqui, eu acredito que antes das eleições, não foi? Sim, foi. Continua da mesma forma. Sim, Rodrigo sim. é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, tenho um respeito muito grande, porque tudo isso foi construído antes de uma eleição. Sim, sim. Né? Somos amigos de infância. Rodrigo disputou as eleições com o Jones, me tratou com muito respeito, a esposa dele da mesma forma, eu também tratei com muito respeito, a minha família também. E não por conta que Rodrigo ganhou as eleições, que eu fui derrotado contra ele, que eu iria mudar esse comportamento. Sim. E assim, se tem um boato dentro do município de Aurélio Leal, uma fala muito grande que Jones vai se unir com o Rodrigo, que Jones já está unido com o Rodrigo, isso não é verdade, né? Tivemos a oportunidade depois das eleições pessoalmente, e ele me abraçou, me parabenizou pela votação que nós tivemos, justamente por isso, por ser um cara que acompanhou as eleições sozinho, falando de político de mandato do lado, né? E a mesma coisa eu fiz com ele. Agradeci, desejei boa sorte, pedi para que ele mudasse a cara da nossa cidade, que ele transformasse a vida das pessoas, que Sim. é isso que a gente precisa. E continuamos com o mesmo respeito, com o mesmo carinho um com o outro, mas ele como situação e Jones como oposição. Sim, sim. Jackson, eu não posso deixar de falar algumas coisas que às vezes a gente ouve de alguns políticos que vêm acompanhando, e que até ajudou para que ele estivesse lá dentro. A forma que é tratado a gente, é uma política suja de entrar nas casas, de dizer que Jones não tem caráter, de dizer que Jones está se aproveitando da prefeitura por conta que já está próximo com o Rodrigo. Eu quero dizer que isso tudo é mentira. Rodrigo vai ter a oportunidade de estar sentado aqui, você pode perguntar a ele. Jones não tem 1 litro de gasolina, 1 centavo da prefeitura, certo? Já foi sim ofertado por algumas pessoas próximas a ele. Próximas a para ele, que a né? gente... Mas não foi ele, né? Não, para que a gente se una, para que a gente esteja próximo. E algumas outras situações eu falei, e meus 3 mil votos aproximadamente que eu tive, como é que eu faço? Então, verdade. tudo isso que vim de lá para cá é bom para mim. Mas e meu povo? As pessoas que confiaram, as pessoas que acreditaram. Então, eu não posso fazer isso. Eu prefiro pegar a estrada na segunda, voltar na sexta, ficar ausente, mas eu sou o meu povo. Verdade. Então, o que eu desejo ao Rodrigo é uma boa sorte. O que eu desejo a essas pessoas que estejam falando de Jones nesse sentido, que eu não vou nem tocar no nome, Jacques, porque não vale a pena. Sim. Né? Mas o que vale, dependente de qualquer coisa, é a consciência de cada um. Então, eu quero dizer àquelas pessoas que votaram em mim, que acreditaram em mim, que confiaram em mim, que continue confiando, acreditando, porque Jones é vocês. Estamos juntos, estamos firmes. Deus tem me dado a oportunidade para que eu possa levar o pão de cada dia para a mesa da nossa casa, para a mesa da casa de meus filhos, da minha esposa. Então, isso é uma pura mentira de algumas pessoas que vêm fazendo esse posicionamento. Ao contrário... Chegaram até a sugerir assim, chegaram a dizer aí na cidade de Aurelino, Jones... Rodrigo Andrade vai ser candidato à reeleição, o que algumas pessoas dizem, e provavelmente vai colocar Jones na vice, e aí é uma chapa imbatível. Você já ouviu esse... Já ouvi, Jackson, muito já ouvi. A política, hoje, eu aprendi uma coisa quando eu estive vereador, que a política hoje, ela é de uma forma. Sim. Amanhã, mas eu estou dizendo amanhã, terça-feira. Sim, sim. É de outra forma. É de outra forma. Né? Iniciamos a política de Aurélio Leal como uma chapa unida de uma prefeita, ex-prefeita eleita e reeleita. Sim. Com uma aprovação muito grande. Né? E hoje, o que se ouve dentro do município de Aurélio Leal é totalmente diferente. Então, assim, Jackson, ao contrário do que Jones faz, eu sou oposição e ouço muito pessoas da situação, né, que votaram, que lutaram, sei, né, e hoje até me cobra de dizer assim, cadê a oposição, não vai bater, não, eu tenho muito respeito a Rodrigo, tenho 1 ano e meio de mandato, espero que ele acerte, espero que ele mude a vida das pessoas, espero que ele transforme o município de Aurélio Leal, né, mas jamais eu vou falar
né, criar situações para que eu venha desgastar o governo dele, para que isso venha dar errado. Diferentemente de algumas pessoas que não precisa falar o nome porque está na cara, mas é o posicionamento de Jones. No momento certo, na hora certa, a oposição sim vai estar firme, coesa, forte, para disputar as eleições no município de Arena Leal e fazer o que tanto Jones almeja, que é transformar a vida das pessoas e mudar a cara daquela cidade, que é o meu sonho, a cidade que eu tanto amo. Você entende que ele foi escolhido para fazer o governo dele, ele deve fazer o governo dele, Claro. e que as pessoas podem também te dar uma chance de lá na frente você fazer o seu governo. Claro. Não é verdade? Não é por isso que você vai fazer um jogo sujo de estar denegrindo a imagem dele, batendo no governo dele, para que desgaste ele para você entrar lá na frente. De forma nenhuma. Onde é que está Deus nisso aí? E assim, Jackson, além disso, de você ultrapassar as vontades de Deus, você mente diante da democracia, né? Sei. Porque a democracia existe. Você está vendo a maior briga aí de Bolsonaro, de Lula. Aconteceu uma situação que a gente viu em rede nacional ontem, muito triste, que aquilo não existe. De um bolsonarista que matou o lulista, Você né? entendeu? Então não existe. Ele vai votar em Bolsonaro, aquele rapaz que foi assassinado ia votar em Lula, e assim que vai a vida. Meus amigos, às vezes minha esposa vota em Bolsonaro, eu voto em Lula, a sua esposa vota em Lula e o outro vota em Bolsonaro, exemplos que eu estou dando. Então a democracia, ela tem que existir sempre, Jackson, independente, e o respeito acima de tudo. Não é porque eu disputei umas eleições com o Rodrigo que eu vou criar situações, como a gente viu lá na época do ex-prefeito Domingão, criadas situações para que viesse desgastar até quando aconteceu do que aconteceu. Mas eu acho que não existe um advogado, uma pessoa que analisa as coisas de uma forma correta igual Deus, o que eu tanto creio. Verdade. Ô Jones, com relação à presidência da República, você vai com o partido também ou você vai deixar o partido ir sozinho e você vai apoiar? Não, Jackson. Eu sou muito sincero e eu não tenho meio termo. Eu voto com Lula. Eu acho que é o melhor para o nosso país. A mudança deveria existir. O Bolsonaro teve a oportunidade dele, né? Está tendo ainda porque não se findou o mandato. Mas eu acho que se comparando as duas gestões, eu acredito que Lula foi o melhor, então é por isso que eu escolhi, é por isso que eu acredito e é por isso que eu vou votar nele. Sim. E, na verdade, assim, eu queria te perguntar também, você já saiu na cidade, nas casas, apresentando os seus pré-candidatos, Jones? Na verdade, essa decisão em relação ao deputado federal, deputado estadual que a gente já vinha acompanhando, foi tomada há pouco tempo justamente por conta do meu trabalho, justamente por conta da minha ausência nessa lida. E agora, Jackson, que nós estamos aí já decididos, nós vamos sair, vamos pedir o voto, vamos pedir para que as pessoas venham dar esse voto de confiança mais uma vez a Jones, através de Jones aos deputados, para que a gente venha fortalecido na eleição vindoura de 2024. Sei. Outra coisa também que eu queria assim até parabenizar você, no início eu até me preocupei com esses comentários que Jones queria impor o federal e o estadual. Não existe. Aí eu falei assim, eu até ouvi falar sobre isso, eu falei assim, oxe, Jones está louco, rapaz, e o grupo que acompanha ele? E depois eu fiquei sabendo que você teria escolhido um outro candidato, mas que foi escolha do grupo. Claro. E que você optou pelo estadual, não foi isso? Isso. Que o estadual seria do seu partido, Isso. Claro, que tinha que ter um. Claro. A população tem que saber o seguinte, que tinha que ter um do partido dele. Ele foi o candidato a prefeito, ele tinha que valorizar agora aquela pessoa que valorizou ele na eleição, que foi Rosenberg Pinto. Claro. E o grupo escolheu o federal, que foi Maia. Ricardo Maia. Não é isso, Jones? Com certeza, Jackson. E assim, foi uma situação muito bem detalhada dentro disso aí, porque nós acompanhávamos o deputado federal Josias Gomes. Sei, Nós ajudamos ele na eleição passada, ele também retribuiu com o município de Arena Leal, né? Então, agora, por conta até da ausência, eu acredito, de Josias na eleição de prefeito, o grupo em si se manifestou que não iria, então eu não posso perder meu grupo, Jackson. Eu sou grupo, então por isso foi decidido, desejei uma boa sorte, agradeci o que eu aprendi com ele,
né? Porque me trouxe também muitos benefícios, muito aprendizado. Eu não posso deixar ele nem ser escuro em relação a isso. Desejo que ele seja eleito novamente, que abaixo de Deus eu não tenho dúvida, e que ele toque dentro da situação dele, que ele ganhe as eleições vindouras aí. É verdade. Que bom, Jones. Parabéns por essa escolha sua aí. Bom, agora são 8 horas e 40 minutos, 8h40. Nós estamos apresentando o jornal Eu, Você é Verdade. E só alertando aí para os nossos ouvintes, não é, que toda segunda-feira a gente vai estar trazendo um entrevistado aqui no nosso jornal, tá bom? Então, alertando aí para os ouvintes que toda segunda-feira a gente vai estar trazendo aí um entrevistado aqui no jornal Eu, Você é Verdade. Na próxima semana nós estaremos aí trazendo, não é, um pastor para falar sobre alguns assuntos relacionados à política. Ô Jones, mais uma perguntinha para você, com relação aos pontos positivos e negativos dessas eleições, meu irmão? Assim, Jackson, eu tenho a falar sobre os pontos positivos e negativos em relação ao município de Aurélio Leal, Sim. Em relação à gestão que vem aí atuando, que é do prefeito Rodrigo Andrade. Não posso deixar de falar, até porque, como eu me posicionei, todos sabem aqui, o qual eu sou oposição, Sim. né? Então, assim, tem 1 ano e meio de mandato, de administração. Dentro desse 1 ano e meio, eu vejo pontos positivos e vejo pontos negativos. Por exemplo, Jackson, um ponto positivo que me chamou a atenção, inclusive eu acredito que chamou a atenção de 80% da comunidade de Aurélio Leal. Sim. Como o prefeito Rodrigo Andrade fez o pagamento do 13º, Jackson. Pagou todos os funcionários contratados e efetivos. Isso foi um ponto positivo e assim, que deixou uma interrogação na cabeça também de muita gente. Sim. Dentro desse ponto positivo. Sim. Porque a gestora passada, ela passou 8 anos dentro da gestão e não pagou. E todos se perguntam para onde foi esse recurso, para onde foi esse dinheiro. Sim. Sendo que o prefeito Rodrigo Andrade, ele conseguiu fazer o pagamento sem exceções de pessoas, como na época dela, que eram pessoas escolhidas. Sim, que eu acredito que dos funcionários não era nem 10%. Então, assim, isso é um ponto positivo. E em seguida, Jackson, um ponto negativo foi aquela briga, aquela questão, aquelas reivindicações dos professores do município de Aurélio Leal para receber o que era de direito e de dever do município pagar, que era os 33,4%, salvo engano. Então, não precisava daquele desgaste, daquelas mobilizações, até porque nós temos que respeitar os professores. A educação é um dos fatores principais dentro de uma gestão, dentro do município, né? Não só a educação, como a saúde e a segurança, mas infelizmente foi tratado daquela forma. Eu acho que foi uma falta de respeito muito grande, até porque o gestor da pasta falou, tem áudios, tem tudo dizendo que tinha um recurso, como tinha realmente, e não foi pago. E lá na frente foi feito um acordo em dividir em 3 vezes, salvo engano, 10 e a outra de 13,4. Então, assim, eu acho que deveria ser tratado de uma forma diferente, com mais respeito, e até porque a maioria daqueles professores acompanharam a gestão. Então, assim, foi um ponto negativo, né? Como também um outro ponto positivo, o prefeito Rodrigo Andrade tem feito calçamentos dentro do município de Aurélio Leal, principalmente no distrito, que há poucos dias teve uma inauguração no distrito de Poço Central, que foi um espetáculo das ruas calçadas, tirando as pessoas da lama. Então, é um ponto positivo, com a ressalva, Jackson. As pessoas têm que entender que, para que isso venha a acontecer, esses calçamentos que está acontecendo dentro do distrito, dentro do município, desde a gestão passada da ex-prefeita Lil, os royalties. Os royalties significa uma válvula que passa dentro do distrito de Laje do Banco e Poço Central, né, de gás, e que ela oferta aos municípios que têm essa passagem. No distrito de Laje do Banco e Poço Central, a Aurelino recebe hoje,
Na eleição, na administração passada, Sei. com a da ex-prefeita Lil, recebi uma média de 680 mil reais. Todo mês. Todos os meses, Sei. extra, fora Sei. dos pagamentos, do dia Sei. 5, dia 10, dia 20, dia 30. Era um presente, não. É um presente que o município de Aurelino recebe todo mês. Isso. E ela fazia também esses calçamentos, porque só pode ser revestido em infraestrutura, em calçamento, saneamento básico, esgotamento sanitário, em praças, em infraestrutura, né? E hoje o município de Aurélio Leal é ofertado com quase R$1 milhão, Jackson, para fazer também essas mesmas obras que vem fazendo no município. Inclusive me chamou a atenção porque eu fui nos 2 lugares e vi uma placa como um recurso próprio, Sim. né? Como eu não estou diretamente dentro de uma Câmara de Vereadores, não estou com acesso, estou trabalhando muito, eu não tive como saber disso a fundo, se é verdade ou se é mentira. Mas eu quero dizer que a Aurélio Leal vem recebendo nessa gestão atual uma média de quase R$1 milhão mês extra. Para fazer calçamento. Então a Aurélio Leal não pode ter uma rua, Jackson, na lama. A Aurélio Leal não pode ter um esgotamento sanitário a céu aberto. A Aurélio Leal precisa mudar a cara, Jackson. Então esse foi um ponto positivo desses calçamentos, porém vem recurso suficiente para que isso venha acontecer. Um outro ponto negativo, o Estado da Bahia, até através também do nosso deputado estadual Rosenberg Pinto, porque foram algumas cidades que foram contempladas com o colégio do Estado. Sim. Um mega colégio, né? Aproximadamente no valor de R$10 milhões. E Aurelino Leal foi contemplado com esse colégio. E eu tive a oportunidade de estar presente com o Rodrigo Andrade, foi até a da primeira vez que eu tive com ele, foi quando ele me parabenizou, que eu acabei de falar aqui nesse podcast. E eu tive a oportunidade de dizer a ele: Rodrigo, eu acho que o lugar daquele colégio não é ali. E foi colocado no campo de Aurélio Leal, um patrimônio histórico, um patrimônio que mudou a vida de muitas pessoas, uma área de lazer. O desenvolvimento tem que chegar? Tem, mas tem que chegar no lugar correto. E naquele momento eu acho que foi o ponto negativo em ter colocado aquele colégio centralizado ali, onde a gente não tem mais para onde crescer, Jackson. Então, na minha opinião, esse colégio teria que ser colocado, como eu dei essa sugestão para ele, né, essa opinião para ele, que deveria ser colocado às margens da BR-101, Jackson. A margem da BR-101, eu sempre falo, que é o carro-chefe de toda cidade que tenha a felicidade da BR-101 passar dentro do nosso município. Hoje, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste, tudo, se resumindo, passa dentro da nossa cidade, que é a BR-101. E a gente não tem a exploração nenhuma da gestão relacionada à BR-101. E o pior disso tudo, sabendo que a única fonte de renda que nós temos, Jackson, é a prefeitura. Nós não temos um comércio forte como o Baitaba tem e ajuda muito aquela comunidade de Aurélio Leal, porque trabalha aqui. Se você ficar ali na Canoa, na Balsa, você vê o quanto de família que passa por lá de cá, né, para trabalhar. Então, eu acharia que deveria ser ali. Daquele lado do colégio, pode ter certeza que o prefeito poderia fazer uma terraplanagem e chamar aqui: ô Luciano do Posto, você que é um empresário e tem condição, vou te dar esse terreno aqui, você tem um ano aqui desse terreno para você construir, você vai ter isenção de imposto, em troca disso você emprega a comunidade de Aurélio Leal. Ô Tiago do Gás, eu vou te dar um outro aqui terreno, e você, ou quem quer que seja que tenha condição, que queria se investir às margens daquela BR-101 para retribuir isso em desenvolvimento, em emprego para aquela comunidade de Aurélio Leal, até desafogando a prefeitura, desafogando o município. Então, era a minha opinião, porque a gente ia ganhar uma entrada, porque nós não temos, Jackson. A verdade é essa, nós não temos uma entrada de cidade. Então, eu vou fazer até um pedido, né, como cidadão e não como oposição. É dito na boca até de algumas pessoas que têm uma ligação muito próxima e têm conhecimento da gestão do município de Aurélio Leal, que o prefeito se tem 10 milhões em conta, 4 em um e 6 em outro. Certo? Ótimo. Mas que esse dinheiro sirva para transformar a vida das pessoas. Que esse dinheiro sirva para transformar a cara do município de Aurélio Leal. Eu fico triste, Jackson, em saber que a gente tem uma cidade que o que une ou divide é o Rio de Contas,
e você vê a potência de Ubaitaba. Não estou diminuindo a minha cidade, até porque é uma cidade que eu amo, que eu resido, que eu crio minha família, meus filhos, que eu fui criado ali dentro, que eu tenho amor àquelas pessoas dali de dentro, aquela cidade, mas que precisa ser transformada, dar uma cara diferente. Eu não quero ser um prefeito, Jackson, que amanhã as pessoas venham até a mim, ou vá numa entrevista, ou ligue para a FM e diga: Jones está de parabéns porque está fazendo pagamento em dias. Não, isso é obrigação, Jackson. Se você colocou para trabalhar, você tem que pagar. Ah, mas lá atrás não pagava. Hoje o mundo é outro. Hoje a tecnologia é outra. Hoje a fiscalização é outra. Antigamente pagava com cheque, com dinheiro em mão. Então hoje é tudo online. Hoje é tudo fiscalizado. Polícia Federal está em cima na cola aí. Então não justifica. Então o que eu peço ao prefeito Rodrigo Andrade é que faça isso pelaquela comunidade, pelas pessoas que confiaram o voto a ele, pelos esses 2 anos e meio que falta ainda, que ele transforme aquela cidade, que ele mude a cara daquela cidade, que ele mude a vida das pessoas. Beleza, tá aí. Agora são 8 horas e 50 minutos, 8h50, as considerações finais. Jones, meu amigo, obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado esse convite de estar vindo aqui no nosso programa, né? Mais uma vez, nosso programa que está de volta, está voltando hoje e já voltando aí com a sua participação. Tivemos aí um probleminha na internet, mas amanhã a gente já está fazendo investimento aqui, né, para que essa internet não tenha problema mais nunca. Se for possível, a gente gasta todos os milhões que eu estou guardando esse tempo todo para que essa internet não caia. Jones, obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe, viu? Fique à vontade aí para suas considerações finais. Jackson, eu quero finalizar agradecendo a Deus, porque é quem tem me dado sustentação, a quem tem me dado força, essa humildade, né? Porque a essência de tudo é a humildade, e dizer que é uma satisfação minha ser convidado por você, por esse programa que tem uma audiência tão grande, esse podcast, a sua realidade atual, porque isso. Ali não é de outra pessoa, a identidade é Jackson Cristiano, mas dizer a você que a comunidade de Aurelino Leal tem sim o representante da oposição, e tem sim uma pessoa que é de caráter, que é de pulso e que está aí para representar vocês. E agradecer pelo carinho que eu tenho aí, Jackson, onde eu entro, onde as pessoas me recebem, mesmo votando ou não votando, que isso é um detalhe, né? A política ela é tratada dentro de 5 dias, né? Ou de 45 dias, e depois dos 45 dias, quem ganhou vai administrar, quem não ganhou tem que permanecer respeitando da mesma forma e a democracia prevalecendo. Então, eu que fico muito grato por você, que Deus abençoe a sua família, que abençoe aquela comunidade de Aurelino Leal, que abençoe os ouvintes e que dê força e saúde para que o prefeito Rodrigo Andrade possa terminar sua administração de uma forma excelente, de uma forma respeitosa e transformando a vida daquelas pessoas daquela cidade. Beleza, valeu Jones, um abraço. Portanto, gente, entrevistamos hoje aqui no nosso jornal Eu, Você e a Verdade, em forma de podcast, o nosso ex-candidato a prefeito lá de Aurelino, o Jones Almeida, né? Que está mostrando aí que está vivo, está firme, com certeza, está forte e está disposto a enfrentar muita coisa para, quem sabe, um dia comandar o município de Aurelino Leal. Jones, um abraço para você, meu amigo. Obrigado, muito viu? Obrigado. Valeu, um abração para você.